me olhar. Eu não pude resistir. São um amor diferente, um amor que a gente sente quer se entregar de coração para Deus. E Maria revelou o seu olhar, onde por Deus. E Maria me mostrou o seu olhar. Não, meus olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Boa noite, segmistas. É uma Boa noite. É uma alegria. É porque é ao vivo, né? Vocês sabem como é que é, não foi ensaiado. Então, é uma alegria poder participar com vocês dessa live, junto com todos os segmistas. Eu sei que deve ter muitos participando, e nessa curiosidade da gente sempre querer conversar sobre Deus. Então, nós nos reunimos aqui, juntamente com o pessoal que veio animar a Pascom aqui da paróquia São João Bosco, e o Dr. Robson, que é psicólogo, né, vai nos ajudar no tema de hoje. Seja bem-vindo, viu? Uma alegria poder recebê-lo aqui em nosso meio, em nossa casa. Obrigado, padre. Já me sinto em casa, né? Sou da casa, né? Há muito tempo do Segue-me, né? Quem me conhece também do Segue-me desde 2006. Quarto Segue-me da paróquia Sagrado Coração de Jesus, salesiano, né? Muito bem. E aí a gente vem para cá falar sobre um tema bacana, padre, que é a oração. O valor da oração, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Um momento de pandemia, de distanciamento social, que nossos jovens estão em casa, né, sem poder estar naquela alegria dos pós-encontros. Exatamente. A gente está sentindo daqui, viu? O fervor de vocês, a animação e a vontade de estar perto, né? De querer estar conversando com a gente. Né? Aquela coisa, aquele ânimo, aquela energia chega até a gente. E graças a Deus, Dr. Robson, que o tempo nos providenciou com a tecnologia. Graças a Deus. Porque através dela podemos chegar onde você está. E a gente está junto. Da sua casa, né? E poder ouvir, poder transmitir, poder conversar com a gente. É uma live que vai ser dialogal. Você pode conversar com a gente, mandar sua sugestão, pergunta sobre o tema que nós estamos aqui debatendo. Pode perguntar sobre a oração. A oração, ela se faz presente em todos os momentos. Muito bem, então podemos começar, né? Podemos. Já começamos. Já começamos. Então, né? Que tal a gente começar através do seu olhar clínico? O que é o ser humano e qual a presença ou a perspectiva da oração na vida do ser humano nesse tempo de pandemia? Padre, assim, quando a gente estuda o ser humano, a gente estuda uma complexidade. O ser humano ele é cheio de pequenas coisas que formam o grande. Como? O ser humano, pela Organização Mundial da Saúde, é um ser biológico,
seja, nós temos toda uma fisiologia, nós adoecemos, nós ficamos curados, nós temos todo um sistema, um organismo vivo. Somos um ser psicológico, um ser que sente, um ser que pensa, um ser que fala, um ser que tem razão e que muito deve se fazer uso dessa razão, que a gente já vai dar uma olhada também no todo. Mas também somos um ser social. E é aí onde está o grande desafio. Eu não vou colocar como dificuldade, eu vou colocar como desafio. Hoje, de sermos seres sociais com esse distanciamento físico. Mas como o padre bem falou, uma aproximação que as redes sociais nos proporcionam. E nós temos que bem utilizar essa ferramenta, que bem utilizar esse instrumento. Então também somos esse ser social, com amigos, com família. Então a gente vai vendo que a gente tem um monte, né, de possibilidades no social. Mas também temos um quarto aspecto. Que aspecto é esse? O espiritual. O aspecto espiritual é o que conta muito. Exatamente. Nesse tempo, a gente está vendo que a religião, essa ligação do homem com Deus, favorece uma tranquilidade e não nos leva a um desespero. Exatamente. Né? Mas nos traz assim uma paz. E o que a igreja nesse tempo também vem fazendo é justamente isso. É oferecendo para os fiéis, para todo o povo de Deus, essa presença da igreja. Que a igreja, muitas vezes, a gente acredita que é só o templo, que a gente vem à missa, depois volta para casa. Mas a beleza da igreja são as igrejas domésticas. Aquela onde a gente conversa, cresce, se educa e aprende também a oração, né? É lá onde se aprende. Muita gente diz assim, eu vou para o catecismo, acho que o padre já ouviu isso aqui muito mais que eu, para aprender a rezar. Não, é a igreja doméstica que ensina. Que igreja doméstica é essa? A família. A família, apesar dos beliscões, dos tapas, que às vezes criança, a gente às vezes quer fugir um pouquinho. Menino, mas, fica aqui, né? Menino fica aqui, vamos rezar o texto e a gente querendo brincar e querendo correr, mas fica ali. E essa sementinha que foi colocada na infância, apesar de ter parecido ser uma coisa assim pressionada, mas era o amor. Era o amor dos nossos pais, dos avós, que nos ajudavam a plantar essa semente em nós. Padre, e aí eu lembro aquela música do Padre Zezinho, Maria da Minha Infância. Oi, muito bem. O pessoal para cantar saiu. Foi. A gente fica aqui conversando por enquanto, né? E aí a gente vê aquela música Maria da Minha Infância tratando que um relato de um adulto que rezava, orava, a sinceridade, a inocência, a inocência, né? a sinceridade, e a falta de conhecimento, né? Exato. A falta de conhecimento do Todo-Poderoso, mas que rezava dentro da inocência pequena. E se torna grande nessa inocência. O Padre Zezinho descreve bem, bem esse crescimento, esse desenvolvimento que se dá, né? E ele começa muito bem. Eu era pequeno, nem me lembro. Pois é, exatamente. Só lembro que à noite ao pé da cama juntava. Olha que inocência e que riqueza. Que gesto bonito. Bonito, essa semente plantada. De ajoelhar-se, unir as mãos e rezar. Né? A gente aprendeu isso. Muitas vezes em casa a gente aprendia e era obrigado. E era obrigado a viver e fazer a oração assim. Isso. Aí no decorrer desse tempo científico nos destruiu. Trouxe favorecimentos. Tecnológico. Né? Tecnológico, né? A questão tecnológica nos tirou. Deixou de nos permitir essa coisa bonita. E nesse tempo agora de pandemia, eu sempre chamo a atenção da gente resgatar essas coisas bonitas. Essa oração de joelhos, as mãozinhas postas, o cuidado na sala do santo. E aí a gente tem às vezes vergonha, padre. Quando a gente se torna adulto, que vergonha faz a gente juntar as mãos e rezar a nossa mãe,
Exatamente. E através da oração, entrar em contato com Deus e principalmente consigo. É muito difícil e doloroso para muitas pessoas terem esse encontro pessoal Exato. consigo e com Deus. E poder fazer com que a presença em mim, o outro perceba a vontade ou a necessidade e a presença de Deus, né? Exato. Esse momento de Deus. E o que está sendo muito bonito é que está sendo resgatado. Graças a Deus, as famílias parecem que estão despertando. Voltando para esse entusiasmo de perceber que a oração, que a família tendo o centro, a oração, hoje está mais fácil para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, porque antigamente as pessoas não tinham tanto estudo, era mais difícil, as condições principalmente no interior. Mas de um tempo para cá a gente percebe que as pessoas estão lendo mais, a Bíblia deixou de ser aquele objeto de decoração. Que a gente chegava nas casas, os vendedores passavam porta a porta e mostravam as figuras. Aí as famílias achavam lindas aquelas figuras bonitas, né? Aqueles quadros clássicos da história da salvação, e abria na sala e deixava lá empoeirada. Aí dentro da Bíblia tinha conta de água, conta de energia, boleto atrasado. A gente se pergunta se era para abençoar a conta, né, padre? Talvez até fosse. A gente tem pergunta, é isso, Yasmin? Temos sim, de Maiara Duarte. Ela pede a benção ao padre e lembranças a Robson. Deus Obrigado. abençoe. Ela Deus te pergunta proteja. assim: como seguidor, o que devo e posso fazer a me ajudar e ajudar os outros jovens por meio desse recurso, as redes sociais, para ocupar a mente nesse período de pandemia? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta, porque quando a gente diz as redes sociais, o que é que eu posso fazer com as redes sociais? Vamos lá. As redes sociais, elas estão, a internet está para quê? Para um instrumento de pesquisa, um instrumento de entretenimento. Contudo, a gente tem que ter muito cuidado. Tem um ditado na farmacologia que diz que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então a gente tem que ter muito cuidado na dose das coisas, das redes sociais. Mas, Robson, o que é que eu posso fazer? Olha só, muita gente às vezes chega e eu vejo isso muito bonito, penso isso ser muito válido. Uma palavra da Bíblia. Uma reflexão bíblica, uma reflexão de um santo católico. Quantos santos nós não temos? Hoje aqui na nossa paróquia, qual é o nosso padroeiro? Está aqui, São João Bosco. São João Bosco, quem quiser, tem a biografia, tem alguns livros disponíveis que a gente pode ler, ver como ele evangelizava. Então eu posso pegar essa rede social e fazer um grupo. Fazer uma lista de distribuição. A gente sabe o que é isso, lista de distribuição. E aí vai lá e distribui todo dia gotas da palavra de Deus. Já pensou a gente fazer isso? Gotas da palavra de Deus? Eu estou me ajudando ou não? Estou. Eu estou conhecendo, estou me confortando com o quê? Com a palavra de Deus, orando com a palavra de Deus, que é a oração junto da leitura, né? Meditada, fazendo com que eu também evangelize o meu irmão seguidor. O meu irmão seguidor que muitas vezes está lá necessitando de uma palavra. Nós sabemos muito bem disso. Nós que fazemos parte do SEGME, temos as mais diversas realidades. E uma delas é o desejo e a necessidade de muitos desse contato. O desejo e a necessidade de muitos de se alimentarem também da palavra. Como já diz também na palavra, o padre pode dizer bem mais que eu, com mais autoridade, mas que nem só de pão viverá o homem. Eu estou gostando do seu papo, doutor, pode continuar. Olha aí, tá vendo? Então, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus também. Nós necessitamos disso. Da palavra
de Deus. Quantas vezes nós evidenciamos só, eu vou evidenciar só uma live de um cantor famoso. Tudo bem, vai lá, se entretém. Mas sim, também reserva uma parte do teu tempo para evangelizar e se evangelizar. Porque esse é um dos objetivos do Segue-me. Alimentar-se primeiro, para depois levar o alimento ao meu irmão. Muitas vezes nós deixamos o alimento do nosso irmão de lado. Muitas vezes nós negligenciamos a nós mesmos com a palavra. Exatamente. Eu vou só dar uma pequena cooperação, porque o isolamento social, a gente sabe que é evitar estar aglomerados nas ruas ou em qualquer ambiente. Só que nós não podemos usar as redes sociais para nos isolar dentro de casa, como muitas famílias estão acontecendo nesse caso. Eu acredito que quando ela falou assim na pergunta, ela disse para não cansar, não é? Para não cansar, me parece que ela já assistiu tudo que tinha para ver, né? Já participou de todas as lives possíveis, de todos os aplicativos, já baixou, já tirou. Não é isso. A função da rede social cristã, para nós cristãos, é promover essa disseminação não do vírus, mas da palavra de Deus. As mesmas maneiras que vocês faziam os círculos, as reuniões em círculos, aproveite o WhatsApp, que agora liberou para 8 pessoas e podem fazer suas reuniões. E tem vários aplicativos, como o Zoom, que também favorece e é gratuito. Então você pode marcar uma reunião com o seu círculo e conversar. Mas eu daria assim um conselho para os jovens. Tomem conta da família de vocês. É como o doutor falou. Primeiro, a gente precisa alimentar-se para depois alimentar os outros. Nós não podemos oferecer aos outros aquilo que nós não temos. Então, se eu não tenho amor dentro da minha casa, qual é o amor que eu vou oferecer lá fora? Qual é o amor que eu vou vivenciar dentro do Segue-me? É um amor egoísta? É um amor interesseiro? Que tipo de amor é esse? Padre, é interessante porque Deus diz isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar para depois amar o outro. E aí a gente quer amar aquela pessoa lá. Não, é o próximo é mais fácil. É mais fácil a gente amar quem está lá do Japão do que quem está aqui do meu lado. Porque quem está aqui do meu lado conhece os meus defeitos e às vezes não aceita o meu jeito de ser. Mas é aí que está a dificuldade do amor. De eu querer respeitar o outro com as limitações, com as qualidades que ele possui. E não eu querer modificá-lo à minha maneira, ao meu gosto, egocêntrico e pessoal. E egoísta. Mas fazer com que esse ser humano seja a imagem e semelhança de Deus, como eu aprendi também a ser. Né? E a Dá certo a gente cantar, hein? Não dá certo a gente cantar agora? Dá certo? Maria da minha infância, depois a gente vem com outra pergunta, hein? E a gente vai continuar. E a gente vai assim, vamos lá? O pessoal do som chegou agora, a gente estava afinando os instrumentos, viu? Só um trechinho. Daqui a pouco tá terminando a live, já são 8h30. Passa rápido. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava com alguém que ama. E você pode cantar conosco, cante, é bonito. As Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria,
Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Coisa bonita, né? Linda essa Quem música. canta reza 2 vezes. Olha aí. E quem canta feio reza 5. Porque Disseram tá que ali era na 3, coragem, né, mas pai? já aumenta para 5, né? Porque a coragem tá coragem ali, de cantar sem saber. É Menina é uma fortaleza de Deus. Olha que maravilha. Temos mais perguntas? Aí eu... Só estão pedindo para cantar mais músicas. Minha filha, isso aqui não é Joãozinho do Exu. Mas olha aí. Mas diga lá, vocês querem que a gente cante o quê? Diga lá, o doutor tem uma voz boa aqui, do Robson. Olha aí. Agora tem que pedir. Já que você não quer perguntar, qual é a música? Qual a música que você quer? Não é só pedir para cantar, tem que pedir a música. E né? saber se os cantores estão afinados. Qual é a música, né? Aquele programa antigo, qual é a música? Qual hein? é a música? Não, mas vamos voltar um pouquinho pro tema. Aí a gente vai conversando um pouquinho sobre o que a gente vinha falando, né? Isso, E padre. depois vai pegando um gancho. A oração. A oração, ela, em família, ela é construída, sabe? Muitas vezes a gente deixa passar. Mas a família, muitas famílias estão trocando valores. E é interessante que o jovem, como essa cabeça pensante, resgate os valores. Exatamente. Porque muitas vezes eu lembro, até mesmo, porque é feito isso, até hoje, lá na minha casa, a gente almoçar, jantar na mesa. E rezar lá no altarzinho, no oratório. Lá naquela sala do santo, né? Na sala do santo. Tão bem preparada, né? E tão bem tradicionalmente vivenciada a cada ano, né? Com a renovação dos compromissos da família, do casal ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. E junto aos filhos. A família. Né? A família, o casal, o Os homem, a mulher amigos. e os filhos. Renovando diante do coração de Jesus e Maria aquele propósito de viver em paz, de viver em harmonia, mas não viver de aparência. Viver da fé, viver do amor. Esse tempo de pandemia, Robson, eu acredito que ele é providencial porque nos ajuda a centralizar a oração dentro da família. Não precisa de amigo e nem pode recebê-los. Exato. Não precisa chamar ninguém para recitar renovação, porque alguém de dentro de casa pode fazer isso. Exatamente. Existem livros. Então, nós estamos vivendo um momento que a gente está só olhando para um lado trágico da história. Mas a gente precisa abrir o outro olho, com os olhos de Deus, e ver que esse momento não precisa ser dramático, precisa ser amoroso, precisa ser redescoberto o valor tradicional da família, de viver em paz, de perdoar, de saber relacionar-se um com o outro, de acordar, tomar a bênção do pai, vai dormir, tomar a bênção da mãe e acordar nesse sentido. Se hoje em dia a pandemia nos fizesse voltar a esses valores, nós estaríamos abençoados. Muito. Não é? Porque diante do desastre, nós teríamos encontrado uma solução e uma saída, uma alternativa assim, fantástica. E o que se Deus permitiu, que não é castigo de Deus, a pandemia, mas é permissão. Deus permitiu que acontecesse. Então, se Deus permitiu que acontecesse, vamos olhar para o outro lado, olhar para o lado do amor, do encontro, do perdão. Quantos irmãos vivem em conflito com os pais hoje? E agora juntos? Infelizmente, vocês jovens também. Sim. Quantos jovens não vivem em conflito com os pais? Que não perdoam, que não amam, né? Que não amam, que perderam o colo. Eu sempre gosto de fazer direção espiritual e na maioria, às vezes, homens casados, assim, já maduros. Aí eu digo assim, tem mãe? Tenho. Pois quando chegar em casa, você vai dizer assim, mãe, eu quero sentar no seu colo, porque faz 300 anos que eu sentei nele, para você sentir o sabor do colo de sua mãe, né? Que a gente sabe. Agora a gente, por orgulho, não dá o braço a torcer. Não dá não. É engraçado que o amor dentro de casa é assim. Todo mundo sabe que eu amo. Para que eu vou dizer? É igual um casal. Eu sempre oriento os casais e digo assim, tem sempre que continuar namorando. Não pode perder o namoro porque casou. Não pode perder aquela beleza de dizer assim, vou fazer a barba porque eu vou me encontrar com minha esposa. Hoje eu vou olhar para minha esposa. Mas qual o jeito? Qual a maneira? E até os psicólogos agora, esses dias na pandemia, dizem que a gente tem que fazer tudo como se fosse do mesmo né? jeito. Exatamente, Ou não seja, mudar a rotina. Não mudar a rotina. E aí,
que essa oração familiar também se torne rotina. Que não era. Que não era. Que não existia, mas que venha a ser. Né? Porque existia famílias. O pai ficava num canto, a mãe ficava no outro, o filho ficava no outro. Quantas vezes eu recebi, padre, lá na clínica, dizendo assim, mas eu não converso com meus filhos. Tá bom. Porque eu quero que ele venha aqui porque eu não consigo conversar com ele. Tá bom, traz ele. E aí quando eu conversava com o jovem, não, minha mãe às vezes está ocupada demais, trabalha demais, e aí ela fica lá no WhatsApp. É mais fácil eu entrar em contato com minha mãe pelo WhatsApp que presencialmente. Mãe, o almoço está pronto. Manda, né? No grupo da família, o almoço já está pronto. E é uma realidade, a gente pensa que não exatamente. era. A gente ri, acha graça de uma situação que a gente acredita que não exista, mas ela é muito pertinente dentro da família. E aí a gente tem que ver, como o padre estava falando, as oportunidades que a vida nos dá de repensarmos nossas atitudes e vivências com a nossa família. Como? Olha, durante essa pandemia, será que eu não posso voltar a conversar, a dialogar, a estar com minha família, coisa que há muito tempo eu não tinha essa oportunidade? Será que não é o tempo de eu pensar um pouco e tentar transformar a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, de muitos que estão ao meu redor? Exatamente. O senhor falando me lembrou os jogos em família. O dominó, né? Sim. O baralho, que a gente sentava para jogar, para conversar. Quantas famílias não cresceram à sombra do dominó? Foi que a tecnologia fez, individualizou, trouxe para o celular os aplicativos de jogos e cada um fica jogando na sua. Tinha um banco imobiliário, tinha todos os jogos, não era individual não. Os jogos eram aquele de palito, né? A gente tinha que se juntar para brincar. Exatamente, não podia jogar. Ser individual, né? É tanto tinha que ser coletivo. Eu estava com os meus sobrinhos, minha esposa, ou mamãe, papai, vamos brincar de Ludo? Acho que vocês conhecem. Faz tempo, né? E tirou aí, do baú. Tava do baú lá de casa, viu, minha gente? Baú, e aí a gente. Aí meu sobrinho foi e disse: quer que eu abra a sala do jogo? Eu disse: não, tá aqui o tabuleiro. E vai brincar com isso? Sim, isso aqui é o que é o bom. Mas esse não é igual do computador ou do celular. Sim, mas esse contato é que é bacana. E a gente esquece. E que eu indico muito, padre. O quê? É verdade. Baralho, dominó. Pra quê? Para os pais. Aqueles pais que já têm mais idade. Exatamente. Para quê? Para continuarem a desenvolver a sua parte cognitiva. Para não perderem aquela mente ativa. Por quê? Porque quando eu estou jogando baralho, eu estou ativando minha parte cognitiva. Quando eu estou jogando dominó, eu também estou trabalhando minha parte cognitiva. E nós perdemos isso. Nossos pais também precisam. E nós também precisamos. Por que não? Então é tempo de pegar o baralho, o dominó, o ludo, o jogo de varetas, tanta coisa bonita que está dentro do baú, e retirar. E principalmente retirar a Bíblia. Né? Exato. Fazer uma leitura em casa, em família. E a gente tem que ter cuidado muito com isso. De trazer essa palavra, padre, para a criança da maneira que ela entenda. Exatamente, Robson. Nós estamos agora rezando no mês de maio e existem duas orações muito bonitas. A primeira é composta por Santo Afonso Maria de Ligório, que a gente aprende criança, e a outra é a oração composta por São Bernardo. A gente aprende na casa da avó, rezando o mês de maio na casa da avó, vendo o altar com casinha de abelha, o tecido lá, 3 semanas para fazer o altar de Nossa Senhora com casinha de abelha. Né? Então, era um tempo bonito, rico, e que a pandemia está nos fazendo redescobrir essa beleza da família. Então vamos aproveitar, gente. Vamos viver esse momento bom. Né? A oração é ela quem faz o sentido da nossa vida. Mas saber rezar, saber se expressar para Deus, é o coração, é a alma que fala. Não é a mente, não é o racional, mas é o emotivo. Mas não é aquele emotivo de chorar, é o emotivo de abraçar, de querer sentir a presença do outro. E até o espiritual, padre, exatamente, também. Favorece.
Temos pergunta? Ou Tem, temos música? Maiara? Tem. Maiara, ela pergunta assim: ainda existe um certo receio que a sociedade e mídia cria sobre a oração nos tempos dos nossos pais. Alguns jovens ainda têm essa vergonha de dar e pedir a bênção. O senhor, como padre, tem a dizer. E você, Robson, como psicólogo, tem algo a falar sobre? Bem, eu vou começar, depois eu estendo um gancho para o Robson, para o psicólogo. Bem, pessoal, essa questão da vergonha, nós temos vergonha de tudo que é bonito, mas não temos vergonha daquilo que é feio. De levantar a voz contra o pai, de falar mal do irmão escondido, de falar que alguém é mau. Então, disso nós não temos vergonha. Agora, de chegar em casa e tomar a bênção do pai e da mãe, causa um constrangimento. Por quê? Porque o pai vai dizer assim: o que é que essa menina está querendo? Nunca mais me tomou a bênção e agora chegou tomando a bênção. Algum interesse tem. Porque, às vezes, nos parece que nós somos constituídos de interesse. Nós somos interesseiros. Mas, se o nosso interesse for Deus, aí a nossa vida está salva. Então, eu te dou um conselho. Não tenha medo nem vergonha, não. Testemunha para os teus amigos que você teve a coragem de romper essa barreira do silêncio e dizer: benção, mãe. Se a tua mãe olhar com cara feia, diz a ela: me dê um beijo. Peça coisas bonitas, ofereça coisas bonitas, que você vai ver tua vida transformar. Por que a gente sempre fala na igreja que o jovem, para ser feliz, é preciso que ele seja jovem diante de Deus, e não jovem escondido de Deus? A proposta do segue-me é: vem e segue-me. Seguir quem? Jesus Cristo. Se Jesus amou a José, amou a Maria, como é que você vai ter vergonha dos teus pais? Como é que você vai ter vergonha de chegar e tomar a bênção? É uma herança, é um tesouro. Então aproveita essa live e hoje à noite, antes de dormir, vai lá no quarto do teu pai, perto da tua mãe, e toma a bênção. E você vai ver como teu coração vai se sentir melhor. Viu? Agora... Deus te abençoe. Olha, é interessante o Pato falando, eu estava aqui lembrando de algumas situações. Maiara, tu trouxe uma questão que me fez lembrar, inclusive, de mim, tá? Eu vou falar aqui uma situação que aconteceu, que acontecia comigo, né? Eu saía com os meus amigos a jantar, a estar juntos, e aí mamãe ou papai me ligavam. Aí eu atendia. E meus amigos viam, mamãe, papai, né? E eu atendendo. E aí eu dizia: oi, mamãe, oi, papai. Tá onde? Tô com os meus amigos, a gente saiu, hoje tô jantando. Tá bom, meu filho. Cuidado, Deus te abençoe. E aí, numa dessas situações, padre, foi bem interessante. Seria cômico se não fosse triste. Um amigo meu disse: teus pais ligam para saber onde tu tá? Aí eu disse: é. Aí eu pensava que eles iriam me zoar, tá? Vocês vão tirar onda de mim, né? Aí ele disse: eu disse: pois é, papai e mamãe ligam para saber onde eu estou. Aí eles olharam e disseram: olhou e disse: meus pais não querem saber de mim. Eles nunca ligaram para saber onde eu estou. Isso é triste. Porque perdeu-se um elo. Um elo que não pode ser quebrado, não pode ser perdido, não pode ser deixado de lado. Quando a gente chega aos nossos pais, que para mim era para o mais velho, para o padre, a gente chegar e ter o hábito. A gente tem o hábito de quê? Sua bênção. E aí a pessoa, o pai, o padre, ou qualquer pessoa que a gente pedir a bênção, diz assim: Deus te abençoe. Palavra bonita, né? Deus te abençoe. Deixa eu fazer um parêntese, posso? Deixa. Quando a minha primeira paróquia que eu assumi foi em Altaneira, paróquia de Santa Teresa de Jesus. E quando eu cheguei lá em Altaneira, eu ficava sentado à porta, as pessoas sabiam que eu era o padre, mas as pessoas não tinham envolvimento dentro da igreja. O que é que eu fazia? Eu ficava na porta, as pessoas passavam, aí olhavam para mim e eu dizia: Deus te abençoe. E com o tempo, a cidade toda começou a tomar a benção, padre. E aí as pessoas perderam a timidez, perderam a vergonha e perderam esse medo de achar que estava em desuso pedir a benção ao padre. Eu acho bonito. Toda paróquia que eu passo,
Eu sempre alimento isso e digo: tome a benção do Padre. Eu acho a coisa linda quando vocês dizem assim: benção, Padre. Aí eu digo: Deus te abençoe. Que é bonito. A gente lembra da infância, é uma palavra de carinho, é uma palavra de conforto, é uma palavra assim, de um amor tão grande. O amor parece estar em desuso. É uma palavra de né? bênçãos, Padre. O amor parece estar em desuso, Tá. porque fomos tirando o amor da nossa vida. E a pandemia, ela vem nos revelando que o que vai nos salvar e permanecer juntos é o amor. É o amor. O amor nunca passa e nunca passará. O amor passará. nunca passa. Tome a bênção de seus pais. Não ligue seus amigos, não, que talvez tenham vontade, mas não tenham coragem. Alimente essa ideia. E se a gente for só pelo modismo, olha só o quanto que a gente vai sofrer. Porque a gente vai deixar de viver o que é essencial para mim, para você. E vai viver o que é essencial para quem? Para os outros. Os outros, e para os outros não passa a ser nada. Então eu perco minha identidade, eu perco a minha essência. E passo a ser o quê? Apenas uma folha ao vento. Ou um fantoche, né? Nas Uma mãos do marionete. demônio, né? A marionete nas mãos do demônio, que faz da minha vida aquilo que Deus não aceita para mim. Exatamente. Mas que eu comungo dessa ideia do mal, porque favorece a mim e a questão da moda, mas não a vontade de Deus. E minha gente, quanto a isso, pedir bênção, eu vou dizer sem medo de errar. Sejam sem vergonhas. Exatamente. Não tenham vergonhas para isso. Sejam sem mesmo. Sem Mesmo. nenhuma vergonha. Né, Padre? Sem Essa nenhuma. tá autorizada, não tá? Essa está. Pronto. Essa está autorizadíssima, com as bênçãos de Dom Bosco, Tá viu? vendo? Olha só. Então é isso. A gente tem que perder a vergonha de amar. Eu estava lendo São João Paulo II, ele falava: se a gente tiver medo de amar indiscriminadamente, a gente nunca vai amar. Porque ou a gente ama muito, ou a gente não vai conseguir amar pouco. Por que a gente não consegue amar pouco? Porque o amor, ele não é egoísta. Ele não é pequeno, a forma de dizer: ah, eu sou só para um ou sou para outro. Aí, E está lá em Coríntios tá lá também, em né? Coríntios. O amor é paciente, o amor tudo suporta. Suporta. O amor é paciente. Vamos? Vai ver se tem alguma música aí pra nós. Mais perguntas ou música? Tem uma pergunta de Marcinha que eu Sim. vou estender para os dois, né? Tá. Quando foi que vocês conheceram o SEGME? Padre, começa. Eu conheci o SEGME em Caririaçu, porque em Altaneira, na paróquia que eu morei, não tinha o SEGME. E também nunca tinha ouvido falar, porque na Forania 5, que compreende 12 paróquias, nenhuma tem o SEGME. Não. Né? Eu já tinha ouvido falar do EJC. E que quando eu cheguei em Caririaçu, foi que eu conheci o SEGME. E aí eu sempre fui apto, ou tive sempre uma simpatia muito grande pela juventude. São dois focos que na minha vida sacerdotal eu vejo. São os jovens e os idosos. São os jovens e os idosos. Então eu conheci É de o onde SEGME, começa tudo há e vai 3 tudo. anos atrás, quando eu cheguei na paróquia de São Pedro. O Caririaçu. SEGME estava com 3 anos e era a paróquia do Sagrado Coração de Jesus que a gente tinha apadrinhado. Exato. E no ano que eu cheguei, foi o último ano que eles nos deram um apoio. Amadrinharam, né? Aí depois nós começamos a caminhar sozinhos. E daí eu passei a ser diretor espiritual, mas sem conhecer. E graças a Deus, com a ajuda dos meninos, da equipe dirigente e da família SEGME, eu aprendi. Às vezes eles puxavam minha orelha porque eu não conhecia os documentos. Padre, o senhor leu? Não li não. Aí eles iam me explicar. Aí eu dizia, é mais fácil vocês me dizerem do que eu ler. Mas foi assim, foi uma paixão. Eu me apaixonei, gostei. Dos encontros do SEGME, eu sempre participo. Eu fico os 3 dias confessando, almoço, participo dos momentos, vou para as orações nos círculos, nas equipes de trabalho. Isso é Então, muito bom. e está sendo uma riqueza para mim grande conhecer o SEGME. E graças a Deus, cheguei aqui na paróquia São João Bosco e encontrei o SEGME. Uma juventude animada, vibrante, cheia de energia.
Claro. Graças a Deus. Que eu sinto saudade de São Pedro, dados meus segmistas, né? Mas Sim. hoje conheci novos filhos. Não os abandonarei, Não. mas abraçarei esses novos. Só aumenta. Né? Só aumenta o amor. Só aumenta. Porque o amor aumenta, né? Exatamente. É bonito. E eu acho que Massinha, ela jogou essa pra mim porque ela sabe, né? Pessoal, eu faço parte do SEGME, conheci o SEGME. Ó o chiado, tá vendo? Então o padre já sabe mais ou menos o que é. Noé não tinha nem passado no Mar Vermelho ainda, hein? Não. Dizem que foi no Jardim do Éden, mas não foi. Bom, pessoal, conheci dia 25, 26 e 27 de julho de 2006. Ou seja, ia fazer 14 anos de SEGME, né? Vai, né? Vai. 14 anos que Ainda, por favor, traz um bolinho aí com a vela para cantar os parabéns. Brincadeira, então, não, com certeza. A gente brinca, essa família mesmo SEGME. Então, há 14 anos, vai fazer 14 anos que eu conheci o SEGME, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, salesiano. Né? Foi o 4º ano do SEGME, aqui em Juazeiro, e o primeiro encontro que foi só Juazeiro. Até então, nós éramos amadrinhados por Natal, padre. Aí eu venho dessa época, lá de Natal, né? Passei pelo SEGME salesiano, fui lá para Caririaçu, a gente implantou em Caririaçu, a gente implantou no Novo Juazeiro, a gente implantou aqui em São João Bosco, né? Participando ativamente. Fiz segunda etapa do SEGME lá em Natal, Rio Grande do Norte também. Então, assim, eu tenho uma história de SEGME. Por quê? Por amor. Por amor ao SEGME, ao movimento. Porque não é fácil. Aquele que disser, caminho de SEGME vai ser fácil, vai ser moleza. Não. É muita oração, é muita Eucaristia, é muita adoração ao Santíssimo. Para quê? Para a gente obter forças. É o poder realmente da oração para a gente estar dentro do SEGME. Porque sem a oração não funciona. Nada funciona no SEGME. E aí eu me lembro das palavras do padre Luiz Sampaio, que foi quem trouxe o SEGME para cá. O padre Luiz Sampaio, quando trouxe o SEGME para Juazeiro, ele dizia, não deixem, ele dizia isso para a gente, não deixem aquele fogo, aquela chama se apagar. Se apenas um do que fez o encontro, manter viva, acesa a chama, o SEGME não vai acabar. E hoje a gente vê o SEGME caminhando não só na folia que é inerente ao jovem, à juventude. Aquela alegria de pular, de brincar, de dançar. Mas também na oração. Se o SEGME não tivesse oração, que foi também uma das partes que mais me chamou a atenção, e como eu conheci o SEGME, foi um momento da minha vida que eu necessitava da oração e dessa vivência do SEGME em mim. Eu não sei que caminho eu teria seguido. Então foi um momento crucial. E penso que de muitos jovens que estão assistindo, que estão vendo, que estão acompanhando essa live. O SEGME faz isso. Resgata. Traz essa vida. É uma oficina? Não. Nós não somos oficina de jovens. Nós não consertamos jovens. Nós apenas trazemos ao jovem esse encontro real com Deus, o encontro real com a oração, essa religação do humano com Deus. Bora cantar? Vamos. Vamos cantar ela. Ouvi tua voz dizendo do céu.
amor, Senhor. Sou seguidor da boa nova, vou levar. Sou seguidor, sou fruto do amor de Deus. Para a palavra semear, para a palavra semear, e onde quer que ela caia, ter forças para germinar, Senhor. Sou seguidor da boa nova, vou levar. Sou seguidor, sou fruto do amor de Deus. Que hino lindo, É belíssimo. levar Composição. amor a esse mundo que está faltando. Esse é o nosso papel, nossa missão. Levar amor a quem necessitar. A esse mundo que já não tem tanto amor. A esse mundo que está esquecendo o que é amar. Então que levemos, que realmente lembremos de nos alimentar com a oração, para levar esse amor. Esse amor que dá para ver pelos olhos, Padre. A gente pode estar de máscara, mas o amor a gente vê pelos olhos também. A gente sente o amor pelos olhos. Olha. Temos mais perguntas, pedidos. Temos mais perguntas de Maiara. Olha Ela aí. está bem participativa. Hoje ela tá. É verdade. Padre, essa agora é bem particular. Na minha família, rezo o terço sempre. Esteve presente na minha família. O terço sempre esteve presente na minha família. Nesse mês de maio, eu rezo todo mês. Infelizmente, ainda existem pessoas que me julgam. O julgamento ele sempre vai existir. O próprio Cristo foi julgado e condenado. Foi julgado por amar, somente por amar. Foi julgado e condenado por amor, por causa do amor. A única coisa que Jesus fez foi amar. E por isso ele foi julgado e condenado. E por ser julgado e condenado, Jesus não se rebelou. Jesus não fugiu ao seu amor maior que é o Deus, a sua obediência a Deus tão profunda. Então a palavra que eu te trago é obediência. Seja obediente à igreja, assim como Santo Agostinho nos diz. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Então o conselho que eu te dou é esse. Se te julgam, é porque não tem a coragem que você tem. E o julgamento deles em nada vai influenciar a tua vida. Pelo contrário, o teu testemunho é que vai falar mais alto. Então continua rezando o terço. Se quiser usar, usa. Não tenha medo e nem vergonha. Porque o que está precisando na juventude é esse sentido de ter Deus, se apropriar de Deus e dizer para o mundo que vive com Deus. Melhor do que com outras coisas, tá bom? Então o que eu te digo é, continua rezando, dá testemunho e não se deixa julgar. Quem vai te julgar é Deus e Ele não vai te condenar. Padre, eu lembro agora, o senhor falando aí, e pegando um gancho, da música que é inspirada na palavra de Paulo, se os bons combates eu não combater. Então a gente vai ter muitos combates, a gente vai... Bota aí, viu? Já para nós cantar. Já coloca na fila. Então, olha, se os bons combates eu não combater, se eu não for atrás, se perseguido aqui eu não for, sinceramente, um bom cristão não sou. Então, a partir do momento que você diz, eu sou cristão, você vai ser perseguido. A partir do momento que você diz, eu sou cristão, você vai estar passando por provações. Nós não estamos dizendo que ser cristão vai ser um mar de rosas. Está isento de qualquer sofrimento. Não. O nosso mestre é exemplo de sofrimento. Exato. E se ele sofreu porque nos ama,
Qual a diferença, qual é a inutilidade que nós não podemos ter em amá-lo com a mesma carga, com o mesmo amor filial, obediente e devocional? Então, amar sem restrição, viu? E esse é o segredo. Amar, combater o bom combate e estar junto. Olha, ser jovem é difícil no mundo que nós vivemos hoje. Mas não é impossível se a gente se apegar a Deus, que Ele está sempre conosco. E a oração faz isso, nos fortalece. É isso que eu quero dizer para você que está nos assistindo agora. A oração nos fortalece, nos deixa fortes para esses momentos. Porque, olha só, padre, eu tenho cá comigo. Se a gente fizer, o povo vai falar. Mas se a gente não fizer, também vai falar. E aí? Jesus, ele, quando foi começar a vida pública dele, logo após que ele abandonou a casa dos pais, logo após São José ter morrido, e Maria estava com Jesus, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto em oração. E quando ele saiu, que o demônio acreditava que ele estava fraco, com fome, com sede e com desejo de poder, o demônio se apropriou da presença de Cristo e quis tentá-lo. Exato. E nessas tentações, ele mostrou para nós que por conta da oração, ele não caiu. E antes de receber a cruz para carregar no Calvário, quando estava rezando com Pedro, aí Jesus foi rezar. E os apóstolos não aguentaram o tempo de oração de Cristo e adormeceram. E Jesus por 2 vezes volta e reclama: como vocês são fracos? Nós também somos assim. Nós não temos tempo para rezar. Nós temos tempo para tudo, menos para rezar. Quando a gente começa a recitar o terço, né, aí vem o sono. E para muita gente, Robson, eu digo assim: se você começa a rezar o terço e adormece, graças a Deus. É porque Nossa Senhora está te colocando nos braços e te embalando para dormir. Então reza o terço e adormece, porque é o anjo te acariciando. Exato. Então o que a gente precisa é abrir espaços na vida da gente, na agenda da gente, para rezar, para estar com Deus. E estando com Deus, estaremos com família. E aí a gente também tem que ver e separar esse texto, esse momento do texto, não só muitas vezes à noite, já na hora de dormir, já quando estou com sono. Não. Que aí vem como um antídoto. Né? Deixa eu rezar aqui, 11h59. Ave Maria e bis. Não pode ser assim. Aí tem gente que amanhece, o texto está no chão e a pessoa bolada na cama. O que foi que aconteceu, né? Que rebuliço foi hoje, essa noite toda, né? Nós estamos aqui já terminando, né, Robson, a live. Vamos cantar essa música, porque ela tem tudo a ver com essa pergunta e tem tudo a ver com o nosso sentido de seguir a Cristo. Não ter medo de ser julgado por este mundo, mas assumir na nossa vida a cruz de Cristo. A cruz que nos leva à ressurreição. Ninguém ressuscita se não passar pela dor da cruz, pela dor de aprender a amar Deus através da obediência. Foi isso que Cristo fez. Amém. Bora cantar bonito, essas vozes lindas. Olha aí. Eu preciso Te dizer que é impossível esquecer. e não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar.
triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Ilustra bem, né, Paulo? Linda, né? É o nosso caminho para o céu. É o nosso caminho para o céu. E aí mostra que é o combate, que são as cruzes que a gente tem que passar aqui na Terra, os combates que a gente tem que viver, que são as dificuldades. Problemas todos nós temos, Padre. Sempre existirão. E sempre existirão. Sempre existirão. E aí o que é que a gente pode fazer? Na força da oração, conseguir vencer cada um deles. O Padre Zezinho também tem umas músicas lindas que falam sobre esse tema, sobre a oração. Então, é oportuno, minha gente. Aproveita essa live e faz uma extensão para você. Entra no Google, entra nos aplicativos da vida e procura as músicas do Padre Zezinho, ouve e lê também a letra. Você vai mergulhar numa teologia que é rica de vivência humana, não somente espiritual, mas humana. O Padre Zezinho, ele tem esse poder de unir aquilo que é divino com o sabor humano. Então, aproveita, procura o Padre Zezinho, dá umas olhadas nas canções deles, principalmente essas canções mais populares que a gente conhece. Ele traz bem o valor cristão, porque o Cristo, ele veio, centrado, né, para a humanidade, trazer o humano, mas também o Deus. Robson, você veja a profundidade das letras do Padre Zezinho. Eu não estou aqui menosprezando os outros padres ou cantores religiosos, mas as canções do Padre Zezinho, elas são clássicas. Sim. Os padres, esses novos, eles cantam, sucesso passa, mas a gente sempre volta para o Padre Zezinho, porque foram músicas inspiradas nessa teologia que uniu o céu e a terra, com esse poder de unificar, não só no céu, nem só na terra, mas equilibrar esses dois momentos. Então, aproveite o Padre Zezinho, Padre Fábio, Padre Reginaldo Manzotti, tem músicas lindas, viu? Sim. Mas o Padre Zezinho é como se fosse Sócrates, Platão, viu? Aristóteles. São clássicos. São clássicos. É o clássico, né? É o clássico da teologia cantada. Sim. Santo Agostinho, da música católica. Olha lá, eu comparando. São mais de 50 anos, salvo engano, do Padre Zezinho já na música católica, né? Tem um tempão já. Tem um tempão. E olha só... Acho que tem mais de 50, porque... Tem sim. Quando eu fiz minha primeira Eucaristia, eu lembro que as músicas cantadas foram do Padre Zezinho. Padre, não revela a idade. E hoje eu já tenho... Brincadeira, Padre. Hoje eu já estou com 50 anos, quer dizer, eu fiz com 9 anos a primeira comunhão 41. E já se falava do Padre Zezinho, né? Então eu acredito que deve ter mais de 50. Padre, eu queria agora compartilhar com os meus irmãos do Segue-me, junto com todos que estão aqui, uma palavrinha de Isaías. Pode ser, Padre? Pode sim. Eu peguei essa palavra numa pregação durante um pós-encontro do Segue-me. Um pregador trouxe para mim e aí me ficou na cabeça e eu esqueci de pegar na hora, eu estava sem papel, sem caneta. Depois eu liguei para o pregador e disse: me diz lá a passagem que tu falou naquele dia, que eu quero aquela passagem. Muito bonita. Quem quiser anotar é Isaías 45, do 1 ao 3. Isaías 45, do 1 ao 3. E aí eu aprendi com ele também um segredinho. A tirar o nome de Ciro e colocar o nosso nome. Tirar o nome de Ciro e colocar o nosso nome. Vocês vão ver aqui que eu vou colocar o meu, né? Cada um de vocês coloca também o de vocês. Aproveita na oração pessoal, né? Isso. Faz essa oração interiorizante. Olha, é muito bom. Isaías 45, 1 ao 3, tá? Vamos lá. Eis o que diz o Senhor a Robson, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhes as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro.
Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu, o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, nessa oração a gente vê o quanto a gente deve confiar em Deus. Ele quer que a gente confie. E se não for pela oração, como é que a gente vai conseguir essa confiança? Existe. Essa intimidade com Deus, se eu não confio... Não se faz, não existe, não se faz existir. Né? Não. É uma aliança. É uma aliança onde Deus se entrega e a gente se envolve. Não é o contrário, mas é sempre assim. Deus se entrega e a gente se envolve. Não é o contrário. Da gente querer que Deus se envolva na minha vida e mude. Deixar de ser Deus na essência e passe a ser a minha vontade. Como só um parêntese, como a questão do aborto. Exato. As pessoas criticam a igreja porque a igreja defende o aborto desde a sua concepção. Mas é a vida dada por Deus. Não é negada, é dada. E quem quer negar somos nós. Então é a gente fazer o amor ao contrário. É a gente querer adaptar Deus ao meu modo de pensar, ao meu tempo, à minha maneira. Isso não existe. Deus se doa e eu me envolvo nas coisas de Deus. E é interessante, padre, tudo isso, porque nós acabamos nos afastando. Tem uma imagem clássica da igreja, que é uma imagem do Cristo batendo a porta. E aí coisa de psicólogo, né? Ninguém entende, é cabeça de psicólogo. A gente fica pensando às vezes do nada. E uma dessas vezes eu me peguei pensando, por que é que não tinha fechadura na porta? Não sei se o padre já viu. A porta não tem fechadura do lado de fora. Engraçado, Robson. Eu sei que você vai continuar, mas só vou fazer um parênteses. As pessoas relacionam essa imagem da morte, né? Nas missas de corpo presente ou de sétimo dia, lembrança de aniversário, tá lá. O Cristo batendo na porta, dizendo, ei, chegou tua hora. Não deve ser isso. Mas lembrando que, segundo São Francisco de Assis, a morte é amiga. A morte é. Se não Ele fosse... reza e canta. Reza e canta. Se não fosse a morte, como eu veria a face de Deus? Então a morte me leva a ver a face de Deus. Agora, se eu tenho medo por outras coisas, aí já é uma questão pessoal. Olha, minha gente, nós já estamos chegando no final da live e não da vida. Por isso que eu estou falando de morte, viu? Exatamente. Final da live. Não é da morte, não é da vida, é da live. Pessoal, então aí eu me peguei pensando, aquela imagem de Cristo batendo a porta. E não tinha fechadura. Por quê? Por que que essa imagem é colocada dessa forma? E aí me veio, padre, eu posso estar errado. Mas eu penso que aquela imagem está dessa forma por um simples motivo. Ali é o nosso coração. E só abre por dentro. Por fora não abre. Cristo não invade. Cristo, ele aceita o convite de se deixar entrar em nosso coração. Ele respeita a nossa decisão de querer ou não que ele entre em nossa vida. E aí eu comparo com essa imagem. Tem razão. É sempre muito bonito quando a gente deixa o coração falar. E quando o coração fala, Deus reage automaticamente. Né? Sim. Deus reage automaticamente. É só um finalzinho, é só um momento assim de graça para nós. Sim. Lá na igreja, quando eu sempre digo assim, às vezes eu digo assim, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta o braço. Aí eu digo, levante o outro braço, quem quer ir agora? Ninguém levanta. Ninguém levanta, né? Justamente esse medo da morte, esse medo de morrer, esse medo de encontrar ou com a nossa mentira, que nunca foi verdade nessa vida, ou com a verdade que é Deus que existe em nós. Foi a música que a gente acabou de cantar, Viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Por quê? Porque mas se eu o vivo mundo o contrário do Cristo, aí a morte aí eu tenho medo da morte. É desesperador. Porque são os meus conflitos internos. E aí, quem sabe, até uma próxima live, né? Sobre a gente morte. pode falar sobre a morte, né? Tá vendo? A gente termina uma live e já começa um outro tema. Até novembro, minha gente, se Deus quiser, dia 2 de finados. De finados.
Tem todo mundo aqui pedindo que essa live perdure por todo o fim de semana. Olha aí. Ixi, Maria, eu pensei que era pra vida eterna. Olha aí, tá vendo? Eu pensei que era a vida eterna. Não, gente, olha. Eu tinha um professor de teologia que ele dizia assim: passou o elefante, nós não vimos. A gente só viu o rabo do elefante, né? Só viu o fim. Então deixa o resto para a próxima live, tá bom? A gente agradece muito a presença de vocês, as contribuições através das perguntas, das mensagens e também das sugestões de música. Agradecemos muito. O tempo é curto, né? A gente aproveitou aqui a presença do psicólogo Dr. Robson, né? E queremos aplaudir e agradecer a Deus, né? E seguidor também. Nosso muito obrigado. Você em casa aplaudiu? Não? Teve vergonha? Pois aplauda agora. Vamos, minha gente. Bata aí palma para ajudar o povo. A oração do seguidor? Ah, querem a oração do seguidor. Olha aí. Eita, será que eu ainda lembro, hein? Eu nunca aprendi. Não. Eu só tenho 3 anos de SEGME. Vamos ver se eu ainda lembro, viu, pessoal? Vamos lá? Só não pode pegar, né? Ó, vamos fazer virtual, né? Vamos fazer virtual. Vamos agora, nesse momento, eu acho que a gente pode rezar assim. De mãozinhas postas, né? Como a gente rezava, né? Na infância assim. Exato. Nesse momento que é ímpar para a nossa sociedade, para a nossa vida. Então vamos rezar assim, tá bom? Vamos lá, Yasmin, me ajuda. Senhor, ouvi a tua voz dizendo, segue-me. Eis-me aqui, Senhor, à tua disposição. O que queres de mim? Seguiste para onde? Para quê? Senhor, mostra-me o que queres, pois me coloco à tua disposição. Dai-me, porém, a sensibilidade de entender a tua vontade. Dai-me coragem para realizar o que me pedes. Dai-me alegria para seguir o teu chamado. Seja para apreciar contigo as belezas do Monte Tabor, seja para partilhar contigo os sofrimentos do Calvário. Que a tua graça sempre me acompanhe, para que eu não desanime perante as dificuldades, o desânimo ou o abandono de outros seguidores. Com a tua ajuda, poderei seguir-te para onde quiseres. Serei apóstolo com os teus apóstolos. Serei discípulo com os teus discípulos. Serei a tua testemunha, a pregar o teu reino neste mundo que espera a tua salvação. Amém. Pediram para você falar um pouco sobre a oração. A oração, um minutinho. Pessoal, essa oração, ela foi colocada mais ou menos em 2008, 2009, com a unificação nacional do SEGME. E é uma oração tão bonita, né? Porque aí ela é toda baseada na Bíblia. Toda na palavra de Deus. Pedindo o que nós devemos realmente ser. Que é o quê? Verdadeiros discípulos e verdadeiros apóstolos. Ouvindo a voz do nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Cristo. E está lá no nosso símbolo do SEGME. Aqui. Padre, licença, padre. Só puxar aqui um pouquinho. À vontade, o padre não está light. Olha, mas está na live. É verdade. Mas se quiser, tem manequim aqui, minha gente. Tem uns 2. Olha, aqui está o Cordeiro, né? Exatamente. Que é o Cristo, aqui é a Eucaristia, que é o centro da vida do cristão. O senhor fala depressa que eu estou prendendo a respiração. Tá bom. Aqui é o bom pastor. O bom pastor e essa aliança do SEGME. Então nós temos o bom pastor. E as ovelhas escutam, veem e sentem o cheiro do seu pastor. É verdade. Então é isso. E que cheiro bom, né? E que cheiro bom. Que cheiro bom. Que cheiro de alegria, que cheiro de esperança, que cheiro de vida, que cheiro de saúde. E agradecer a cada um de vocês que estiveram. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, viu? Qualquer coisa, estou aqui novamente. Os outros seguem. Sim, um abraço, vamos lá, vamos ver se eu lembro. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paróquia de São Pedro, Caririaçu. Uma salva de palmas, minha gente. Paróquia Menino Jesus de Praga, lá no Novo Jazeiro. Paróquia de São Miguel, Nossa Senhora de Lourdes. Não, mas ainda não começou, não. Nossa Senhora das Dores, a Basílica, um grande abraço. Nossa Senhora de Fátima no Crato, não é isso? Pronto, olha aí. Esqueci alguém? São João Bosco, como é que eu me esqueço?
Olha só. Se não tivesse falado em São João Bosco... Eu acho que o padre não podia sair nem na porta, hein? Não, sairia não. Sairia de jeito nenhum. Mas foi Bom. perdoado na última hora. No último instante. No gongo. Bom, é isso. Muito obrigado. Então, gente, a gente agradece a vocês, agradece essa companhia e essa presença agradável de Robson, sua explanação sobre o tema da oração. E bonito, né? Bom a gente se encontrar em família e viver em família. Seguidores, amanhã missa seguimistas, viu? 19 horas, pela Paróquia São João Bosco, pelo Instagram e também pelo Face da paróquia. E nos ajude a chegar a 1000 inscritos no nosso Facebook, no nosso YouTube. Vá lá no canal, se inscreva, toca o sininho para você receber também as notificações e informações. Pega tá o bom? celular da mãe, do pai, também vai lá e faz a inscrição. Faz a mesma coisa. E dá para colocar o Face na TV, né? E Eu dá coloco. dá para assistir Eu bonito. coloco o Face na minha TV grande lá, fico assistindo. Fica Dá pra bonito. ver o Padre Alberto bem grande, bem Pois bacana. Né? A intenção é essa. Então vamos ficar de pé. Convido também vocês que estão em casa a ficar de pé e receber a bênção nessa noite tão especial. Sábado, dedicada a Nossa Senhora. Estamos no 23º dia dos exercícios marianos e queremos agradecer à Mãe do Céu por essa oportunidade. Ao nosso excelso padroeiro, São João Bosco, nossa bênção, e a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela proteção de São João Bosco, nosso excelso padroeiro, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês um bom repouso, uma noite de sono tranquila e restauradora. E ao Senhor, nosso muito obrigado pela presença, prazer em conhecê-lo. Já ouvi falar em algumas outras oportunidades, mas hoje o prazer de vê-lo pessoalmente. Tomara que tenha sido de bem, né, Padre? Muito agradável, viu? Obrigado. Obrigado pela companhia e obrigado também a todos vocês, pessoal do canto, Pascom aqui da Paróquia São João Bosco, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém.